Mesmo. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, no capítulo 5, do versículo 5 ao 9. As crianças estão indo lá para a salinha receber também a palavra do Senhor, não diferente de nós que estamos aqui. Evangelho de João, capítulo 5, do versículo 5 ao 9. Eu quero compartilhar a palavra com você. Pode se sentar no seu lugar, querido. Eu quero fazer essa leitura juntamente com vocês. Quem encontrou, diga amém. Se você não encontrou, se você não tiver a Bíblia, aí você pode acompanhar ali comigo. Eu vou ler aqui essa tradução que está no Data Show. Diz assim: um dos que estavam ali era paralítico, fazia quantos anos, amados? 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado havia tanto tempo, Jesus lhe perguntou. O que Jesus perguntou? O que ele disse? Você quer ser curado? E o paralítico disse: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado e pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu em um sábado. Repetindo, imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu em um sábado. Amém, amados? Irmãos, eu iniciei aqui uma série de mensagens, cujo eu dei o tema de inimigos da alma. Vocês estão lembrados? Preguei a primeira mensagem falando sobre a ansiedade. Como a ansiedade, ela tem atacado tantas pessoas, como tem destruído. Preguei na semana passada sobre a depressão, não diferente de um inimigo também invisível, mas que tem causado tantos prejuízos, tem gerado tantos males na vida de tantas pessoas, e que também tem sido um dos buracos na alma de muitas pessoas. Mais do que apenas um buraco, tem sido na verdade um grande abismo, que tem minado, que tem destruído, que tem causado tantos prejuízos na vida de tantas pessoas. E nessa noite, querido, eu quero falar para você também sobre mais um inimigo da nossa alma, que tem tentado te destruir, que tem tentado me destruir. Eu posso falar para você com muita propriedade sobre esse tema, sobre esse inimigo, porque eu fui uma pessoa que durante boa parte da minha vida, eu fui atacada por ele e continuo sendo. Durante não somente a minha vida, mas ainda no ventre da minha mãe, eu sofri o ataque desse inimigo. E eu quero falar hoje para você sobre o inimigo chamado rejeição. Amados, quando nós lemos ali na palavra do Senhor, diz que Jesus estava passando ali naquele lugar. E a palavra diz que Jesus encontra um homem que estava lá há quanto tempo? 38 anos. Esse homem estava sofrendo de uma enfermidade, estava à margem da sociedade, estava vivendo num estado de humilhação, de vergonha, num estado de tamanha destruição durante 38 anos. A palavra diz que Jesus estava passando ali, só que Jesus viu, diga comigo, Jesus viu. Amado, Jesus passando naquele lugar, e aonde Jesus estava, a multidão sempre estava. Aonde Jesus passava, havia sempre muitas pessoas, e nessa ocasião não era diferente, mas Jesus viu. Jesus viu aquele homem que estava ali, e Jesus faz uma pergunta para ele. Qual foi a pergunta? Qual foi a pergunta? Amado, Jesus faz uma pergunta para ele. E que pergunta óbvia, não foi? Jesus pergunta para um homem enfermo se ele quer ser curado. E qual foi a resposta do homem? Sim ou não? Não. Sabe o que ele falou? Coloca aí para mim, por favor.
ele disse: Senhor, amados, se alguém está enfermo, se está numa dificuldade, a pergunta era: queres ser curado? O que ele tinha que responder? Sim ou? O que ele responde? Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque. Senhor, porque toda vez quando a água é agitada, enquanto eu estou tentando entrar, chega outro e pula antes de mim. O que Jesus responde, a justificativa dele? Levante, pegue a sua maca e ande. Eu quero falar aqui para você, querido, sobre como esse inimigo da nossa alma, chamado rejeição, ele age na nossa vida. Jesus não perguntou para aquele homem quem tinha rejeitado, quem tinha humilhado. Ele só perguntou: você quer ser curado? Mas quem responde? Um homem rejeitado. Quando você e eu estamos vivenciando debaixo da opressão desse inimigo, porque eu preciso dizer uma coisa para você, querido, que rejeição é uma coisa que você sempre vai ter que lidar na sua vida. Não importa qual nível da vida você esteja, você vai ter que lidar com ela. Você muda de nível, a rejeição vai estar lá. Você passa de fase, a rejeição vai estar lá. Mas qual que é a diferença? É a maneira como eu lido com isso. Amados, quanto mais buraco na nossa alma, menos portais do Espírito são abertos. Quanto mais os buracos estão dentro de nós, e uma das causas que tem causado esses buracos em nós, pode ser um desses inimigos. Pode ser a ansiedade, pode ser a depressão, ou pode ser a rejeição. Deixa eu dar um exemplo para você. Aqui eu tenho uma jarra de água. Imagina comigo que eu vou encher esse copo aqui, mas ele está furado. Irmãos, me responda uma coisa: que dia que eu vou acabar de encher ele? Por que não vai encher? Está furado. Queridos, todas as vezes que nós vamos olhar para a palavra de Deus, todas as vezes que você e eu vamos meditar nessa palavra, Jesus, ele sempre vai propor, ele sempre vai mostrar para nós qual que é a intenção de Deus comigo e com você. Sabe, amados, muitas coisas na nossa vida que não estão rompendo se devem por causa dos abismos na nossa alma. Buracos que são causados, marcas que são deixadas. Sabe o que é rejeição? A rejeição consiste em sentir-se não querido, não amado, não aceito, discriminado, humilhado. A pessoa rejeitada, ela sente a sensação de abandono, ainda que ela esteja cercada de pessoas. Geralmente, querida, a gente se engana e pensa que quem se sente rejeitado é aquele que não tem onde morar ou tem uma casa ruim. É aquele que não tem uma boa aparência, segundo a opinião dos demais. Eu já vi pessoas, como diz, eu conheço pessoas que são bonitas, ricas, inteligentes e sofrem de uma baixa estima inexplicável. Porque não tem a ver, a rejeição não tem a ver com aquilo que você tem do lado de fora. Tem a ver com aquilo que você carrega dentro de você. Tem a ver com essa marca, com esse buraco. E muitas dessas pessoas têm a dificuldade de serem amadas. Ou até, quem sabe, amar. Porque não receberam amor e por isso não conseguem transmitir aquilo que não receberam. Assim são aqueles que foram rejeitados, carregando dentro de si um sentimento de que não são aceitos. Por causa de sentimentos de muitas pessoas que não vivendo rejeitadas, não conseguem se enxergar como Deus as enxerga. Alguém que vive com esse abismo dentro de si é alguém que carrega cicatrizes enterradas, que ficam aí ao longo de um tempo. Coisas que foram provocadas por mágoas, que coisas que você e eu às vezes carregamos sem perceber. Mágoas, uma ira inexplicável. Você sabia que tem maridos irados, esposas iradas? Sabe aquela pessoa que você fala, fulano é tão grosso, olha, ele é ignorante. Não, na verdade, o que está por trás disso é só alguém que foi privado do amor. E que está carregando a rejeição e não consegue expressar nada diferente daquilo que está dentro de si próprio. Sabe aquele homem à beira do tanque de Betesda? Por que ele não respondeu sim e não? Porque ele estava tão cheio da rejeição que carregava há tantos anos, que quando Jesus pergunta para ele, ele começa a vomitar do seu vitimismo.
Assim são pessoas que estão vivendo com esse abismo chamado rejeição dentro delas. Você pergunta se fulano está tudo bem? Olha, porque meu pai me deixou, minha mãe me abandonou. Você sabia que eu já fui violentado? Você sabia que já aconteceu isso comigo? Olha, ninguém me ama. Olha, ninguém gosta de mim. Sabia que lá na sala de aula eu nunca sou escolhido para sentar em dupla com ninguém. Sabia que, olha, na minha vida nada dá certo. Aquele homem começou a choramingar. Ele começou a vomitar. Ele começou a se expurgar como uma ferida que se aperta, sabe? E talvez você não seja assim, mas um dia eu fui assim. Porque não sei se você sabe, eu já contei isso outras vezes aqui. Eu fui alguém que fui atacada por esse inimigo ainda no ventre da minha mãe. Eu sou a filha mais nova de 3 irmãos. O meu irmão tem 1 ano e 9 meses de diferença para mim. Minha mãe naquela época passava uma dificuldade muito grande com meu pai, que bebia. E a minha mãe ainda muito nova, minha mãe recebe a notícia de que estava grávida de mim. E naquela ocasião minha mãe entende que eu não seria ali, aquela gravidez não seria desejada naquele tempo. Porque talvez ela não queria, não é que ela não me queria, mas ela não tinha condições emocionais, condições psicológicas e condições financeiras para mais um filho. Então a minha mãe e meu pai decidem me abortar. E eles vão ali num lugar e pagam para fazer um aborto que naquela época não tinha como não dar certo. Irmãos, o aborto está aqui, pregando para você nessa noite. Porque ainda que você tenha sido rejeitado no ventre, no propósito de Deus Ele quis que você existisse e você está aqui. Se isso não for suficiente para tampar esse precipício desse buraco dentro de você, nada mais será. Só que eu não sabia. Então durante muito tempo eu vivi minha vida enfrentando coisas. Queridos, às vezes eu chegava em lugares, eu chegava em situações onde eu sabia que eu não era o centro das atenções, mas eu sentia como se as pessoas estavam olhando para mim de baixo para cima. Não era de mim que estavam falando, mas eu sentia. Porque eu preciso te dizer que a rejeição muitas vezes não está nos ambientes. A rejeição está em você e em mim. Está dentro de nós, como estava naquele homem, que ao Jesus perguntar e fazer uma pergunta simples. Essas cicatrizes, elas ficam enterradas por longo tempo. E elas depois provocam mágoas e iras inexplicáveis. E eu preciso dizer algo para você, não se assuste. Elas não são sanadas pela nossa conversão. Quando você se converte, quando eu me converto, às vezes a gente pensa assim, eu vou aceitar Jesus e tudo isso vai se resolver como um piscar de olhos. Não. Muitas feridas na sua alma, elas não são sanadas quando você aceita Jesus, quando você se batiza, quando você nasce de novo. É por isso que tem muita gente, querido, que está dentro da igreja há 30, 20 anos e continua com a vida bloqueada, porque existe um buraco na alma dessa pessoa, que ela enche, mas está indo, está vazando. Não sabe o que está acontecendo. Às vezes vem de um seminário no outro. Às vezes você vem aqui na igreja, recebe uma palavra, é vivificado e fala, opa, agora vai. É igual aqueles bichinhos da corda, né? Tic, 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 tic. A hora que a corda acaba, para. Você fala, eu vou rejeitar, eu não quero mais esse pecado. Aí você fica 15 dias, você fica 20 dias. Quando você assusta, está lá de novo. Muitas vezes não é porque não te falta fé, não é porque não falta amor, não é porque você não é um cristão, não é porque você não está buscando ao Senhor, é porque você ainda não tinha descoberto esse vazamento, é porque você ainda não tinha se dado conta disso. Então isso muitas vezes não sana com a conversão em Cristo, nem pela santificação, nem pelos benefícios comuns da oração, não somente. Você sabe por quê? Porque as lembranças que nós vivemos estão aqui dentro desse inconsciente e elas têm que ser enfrentadas de frente. Muitos de nós preferimos, sabe o quê? Nos acostumarmos com a dor do que enfrentarmos para recebermos a cura. Você sabia que tem muitas pessoas que não querem que o seu problema seja resolvido porque acostumaram a contar e se resolver, o que eu vou falar? Se eu abrir mão disso daqui, eu vou me alimentar de quê? E sabe o que acontece, amados? Essas lembranças, essas coisas, elas vão afetar todos os nossos conceitos, sentimentos, relacionamentos. Vão afetar as pessoas à nossa volta, vão afetar o modo como nós encaramos a vida, como nós vemos a Deus, como nós vemos os outros e como nós vemos a nós mesmos. Muitas vezes depois de convertidos, achamos que o novo nascimento, a plenitude do Espírito Santo irão automaticamente resolver esses problemas.
Mas isso não é uma verdade absoluta, apesar de ser parte dela, amados. Jesus te cura, amém? Jesus restaura a sua vida, mas o que Ele está dizendo aqui é que tem coisas que você precisa dar uma atenção específica. Ele não vai descer do céu para enfrentar, para perdoar alguém no seu lugar. Ele não vai descer do céu para assumir coisas que você e eu temos que assumir. Meus irmãos, quantas pessoas que por causa desse abismo na alma têm tentado ser aquilo que elas nunca vão ser. Quantas pessoas por causa desse abismo na alma estão ferindo pessoas, estão sendo feridas, e talvez está vivendo e dizendo assim: ai, se eu comprar um carro novo, eu vou ser bem visto. Se eu comprar uma casa nova, você sabia que tem gente se matando de trabalhar só para provar para alguém que consegue? Você sabia que tem pessoas que estão se matando de estudar na faculdade, não é porque quer uma profissão, não, é para mostrar para alguém que elas podem. Porque até que você descubra que vale a pena você ser quem Deus quer que você seja, você vai desejar ser qualquer outra pessoa menos você. É por isso que muitas pessoas, amados, estão a cada dia que passa perdidas em si mesmas. Infelizmente, por que a rejeição dói tanto? Não sei se você sabe, mas existe um estudo que comprova que a rejeição, ela dói tanto porque ela se associa ao mesmo que uma dor física. Resumindo, quando você e eu somos rejeitados, é a mesma coisa que você sente quando alguém dá um chute na sua canela. É a mesma coisa que alguém dá um pisão no seu pé, sabe? Com aquele salto fino. A rejeição, ela é como uma dor física. É muito mais fácil, amados, lidar com uma dor física do que com uma dor emocional. Você quer ver? Se você tiver com uma dor no corpo, aí o médico vai lá e faz um rastreamento e descobre que você está com uma dor na junta. Ele vem e administra uma medicação. E o que essa medicação faz? Alivia. Agora, e quando você está com uma dor na alma e você não descobre aonde é? Não tem medicação que resolve. Não tem remediação que dá conta disso. Agora, querido, há explicação para isso. Mostra que o nosso cérebro, ele registra a rejeição da mesma forma que a dor física. É por isso que é tão difícil lidar com a rejeição. É porque o seu cérebro registra igualzinho a dor que eu falei aqui para você. Sabe o que é interessante, queridos? Quantos de vocês aqui, não assusta com a pergunta não, já foram assaltados, amados? Levanta a mão. Ó, muita gente, misericórdia. Irmão, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Depois que você foi assaltado, você não assaltou alguém não, só porque você ficou com raivinha e falou: você me assaltou? Peraí que você vai ver o que eu vou fazer. Vou te assaltar também, peraí, mão pro alto. Quem é que fez isso? Por que quando alguém ofende a gente quer ofender? Por que quando alguém rejeita a gente, você fala: peraí que eu vou te mostrar como é que você me ofende. Peraí que eu vou te mostrar, né? Fazer igual o Kiko, né? Peraí que eu vou te mostrar. Você sabe por quê? Que a rejeição não tem lei. Não existe uma lei que proíba alguém de te rejeitar. Não existe alguém que proíba. Opa, glória a Deus, vai ficar esperto. Não existe uma lei, gente, que impede essas mortes de fazer isso. Misericórdia. Sabe, amados, então é isso. Agora o que eu preciso te dizer é que não é o desejo de Deus que você fique prostrado, de cabeça baixa, que se sinta inferior aos outros, sempre dizendo: ninguém liga para mim, ninguém se importa comigo, eu não sou nada, ninguém me ama, eu não sou importante. Amados, nós somos o melhor que Deus já criou. Você é o melhor que Deus já criou. Eu sou o melhor que Deus já criou. Agora, quando nós entendemos que somos aceitos por Deus, seja como for, do jeitinho que nós somos, Ele estende os seus braços para nos receber, sarar e enxugar as nossas lágrimas. A rejeição é como uma tatuagem gravada dentro do espírito, garrada dentro da nossa alma, e só Jesus pode tirar isso de mim e de você. Mas precisa reconhecer, amados. Eu tenho que detectar se o que está fazendo vazar, se o que está minando a minha força, minando o meu vigor, é isso. Tem muitas pessoas que acham que o problema é o casamento, acham que o problema é o trabalho, acham que o problema é os filhos, acham que o problema é os amigos. Talvez o problema seja esse abismo chamado rejeição, que está fazendo com que você se sinta um peso na vida dos outros. Amados, não importa o nível que nós vamos estar, a rejeição ela vai continuar.
Vou te dar um exemplo, você pode estar realizando um sonho, ele vai insistir em te perseguir. Às vezes tem pessoas, você vai lá com o suor do seu rosto, com tanto trabalho, tanto sofrimento, você vai lá, querido, compra um carrinho, aí você todo feliz, vai lá e fala: fulano, olha aqui o carro que eu comprei. Aí o fulano vira: ixi, o problema é que isso aí para vender, essa cor não vende, esse motor se estragar, você está lascado. Ih, ó, acabou, tá? Irmãos, mesmo na realização do sonho, muitas vezes você vai ter que lidar com a rejeição. Às vezes você sabe por que isso acontece? Porque sempre vão ter pessoas que estão melhores do que eu e você, e está tudo bem. Às vezes a pessoa está se matando e fala: ai, perdi uns quilos. Ai, ela olha para o lado, a outra fala: perdi 30. A pessoa fala assim: ai, graças a Deus, sabe, eu fiz isso, fiz aquilo outro. Ah, conheço um amigo que fez assim. Irmãos, não importa onde nós vamos estar, o nível que nós vamos estar, essa perseguição ela vai continuar. Só que é o seguinte, ela não pode te dominar mais. Você não pode mais ser escravo disso. Sabe, querido, o que a palavra do Senhor diz e mostra aqui, o Senhor Jesus como o maior exemplo, que foi rejeitado, que foi humilhado, mas Ele decidiu não humilhar, Ele decidiu não rejeitar, mesmo tendo vários motivos para isso. Eu preciso te dizer, sabe, querido, não deixe quem tem um abismo dentro da alma fazer um buraco dentro da sua. Não deixe com que pessoas que tenham isso dentro delas, mas nessa noite decida arrancar a raiz da rejeição da sua vida. Todas as coisas que aconteceram na sua vida, na minha vida, foram para fazer com que você e eu aprendêssemos a amadurecêssemos. Amados, quando eu decidi estudar, quando eu quis buscar mais o Senhor e falei: vou fazer um curso livre de teologia, não era porque eu queria ser pastor, era porque eu queria conhecer mais de Deus. Sabe o que eu ouvi? Pessoas que olhavam para mim e diziam: você, pastora? Coitada. Irmãos, não foi uma, nem duas e nem 3 vezes que eu escutei isso. Pessoas que não acreditaram em mim. E você acha que eu fiquei nervosa, que eu fiquei triste com elas? Eu entendi que se aquilo fazia parte do propósito de Deus para mim, não podia parar naquilo que as pessoas estavam dizendo, porque se eu não caminho pelo que elas estão dizendo, eu também não vou parar pelo que elas estão falando para mim. E quantas vezes a gente ainda enfrenta isso. Mas eu quero te dizer que no auge da perseguição, no auge do desprezo, acontecem os maiores milagres na minha vida e na sua vida. Sabe, irmãos, a rejeição pode entrar na nossa vida de diversas formas. Como eu disse aqui, ela pode vir ainda no ventre. Ela pode vir fora do ventre. Como assim, pastora? Talvez não é algo mencionado, mas é algo que alguém sentiu. Você quer ver? E tem pessoas que estão vivendo com um abismo dentro delas e ainda não descobriram. Um exemplo disso, fora do ventre, que acontece muito. Às vezes um pai, uma mãe sonhou tanto com uma criança e falou: é menino. O que veio? Menina. Talvez não foi intencional, mas aquilo dali gerou uma resposta dentro do ventre. Aquilo dali gerou algo, querido, que a gente precisa se atentar. Eu não sei de que forma, eu não sei de que maneira isso aconteceu na sua vida, mas o que eu preciso te dizer é que o Senhor Jesus, Ele quer libertar você disso. Ele quer nos tirar desse lugar, Ele quer curar a nossa vida de uma vez por todas. Abra sua Bíblia aí no livro de Isaías, capítulo 53, versículo 3. Vamos ver aqui o que está escrito. Isaías 53, versículo 3. Diz assim: foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e não o tínhamos em estima. Sabe quem era esse aqui? Sabe quem?
Quem? O que ele foi? Que mais? Ele era aceito? Tinha prestígio? As pessoas faziam espera dele, diziam: vem. Foi assim? Ele era um homem experimentado em dores, sofrimentos. É isso que a palavra está dizendo aqui, amados. Esse aqui quem está dizendo é o profeta Isaías. Há muitos e muitos anos antes de Jesus vir, o desprezo de Jesus já estava sendo profetizado. A humilhação que ele iria sofrer. E amados, a Bíblia diz que Jesus era perfeito. Agora, se Jesus sendo perfeito foi desprezado, irmãos, por que é que nós achamos que com a gente ia ser diferente? Mas ainda que você possa me contar a história mais dolorosa de rejeição, eu sei que não existe ninguém aqui que foi mais rejeitado e desprezado do que Jesus. Ainda que você fale assim: pastora, você não conhece a minha vida, você não sabe o tanto que eu já fui rejeitado, o tanto que já me recusaram, o tanto que já me negaram, o tanto que já me desaprovaram, o tanto que já viraram o rosto para mim. Amados, tudo isso ainda não vai se comparar àquilo que Jesus Cristo sentiu. Então, quando nós olhamos aqui nessa mensagem, é o que Jesus mostra aqui, é o que a palavra mostra para mim e para você. Eu quero te perguntar: quantos de vocês aqui já sofreram algum tipo de rejeição? Levanta a sua mão. Todos. É impossível alguém que não tenha sentido, não tenha sofrido algum tipo de rejeição. Porque a nossa vida, isso faz parte dela. Mas não pode ser a sua vida, não pode resumir em quem você é, não pode representar a sua vida. Amados, quase todos nós aqui, quem estiver me ouvindo, certamente já experimentou algum tipo de rejeição de uma forma ou de outra. Ninguém precisa ter vivido um abuso no passado apenas para experimentar uma rejeição, mas pode ser algo hoje, pode ser algo tão comum. Agora eu preciso dizer para você alguns motivos pelo qual muitos carregam esse abismo de rejeição. Algumas pessoas são rejeitadas por causa de algum relacionamento amoroso. Às vezes você alimentou um sentimento por alguém e aquela pessoa não alimentou, então ela disse não. É um tipo de rejeição. E você sabia que tem pessoas que carregam esse buraco? Casaram, tiveram filhos, estão vivendo uma nova vida, mas ainda estão vivenciando a dor daquela rejeição, porque ficaram marcados. Outro modo pelo qual a rejeição pode acontecer: alguns são rejeitados às vezes por causa de uma condição social. Talvez na sua vida alguém estava lá, todo mundo tinha dinheiro. Amados, tinha época que a gente ia para a escola, né? Tinha excursão. Irmãos, naquela época, anos atrás, tinha criança que levava fandangos. Isso para mim era luxo, não era? Sabia nem o que era isso, irmão? Máximo um pouco de manteiga assim, né? Delícia, um suquinho, aquele... Lembra aquele kisuke? Que você tomava ele, parecia batom 24 horas? Sou dessa época, irmão. Ele ficava ali, irmão, para você lavar uma vasilha com ele. E era água sanitária, entendeu? Até pio-sol tinha que jogar. O nosso lanche era esse. Chegava lá, tinha outras crianças que tinham mais condições. Eu não sei, talvez a sua rejeição entrou aí. Eu já fui para a escola, amados, com calça rasgada, porque era a que eu tinha. Mas tinha gente que comprava. Eu usava a mesma mochila todo ano. Tinha gente que tinha uma nova todo ano. Na época do fichário, coisa mais linda, né? Todo ano a gente queria um. O meu era o repetido. Tem muitas pessoas que a rejeição entra por causa disso, da sua condição social, e sofrem, se sentem rejeitados. Outros sentem através de que hoje está mais comum, amados, está mais aberto, preconceito racial. Você pode achar uma coisa de outro mundo, mas isso acontece. Pessoas que sofreram isso na infância ou sofreram ainda nesse tempo e são marcadas por isso. Outras são rejeitadas por causa de problemas ou limitações físicas. Seu aleijado, seu isso, seu aquilo outro. Ah, seu filho é doente. Ah, seu filho é atrasado. Outras pessoas sofreram rejeição por causa da época escolar. Às vezes notas baixas, porque na minha época inteligente era que era boa em matemática, em português, em matemática e em exatas, né? Não era isso?
Os mais inteligentes da sala, depois que eu fui aprender, que do outro dia que eu aprendi que inteligente não é aquele que tem muito conhecimento, mas é aquele que sabe usar bem o conhecimento que tem. É por isso que tem analfabeto que dá show em gente que é concursado e tem muitas outras graduações. Porque de que adianta você ter muito conhecimento se você não sabe usar o que tem? Você fica estocando, então isso não é inteligência. Outras pessoas podem se sentir rejeitadas porque se consideram pessoas feias, fora do padrão, acha alto demais, baixo demais, gordo, magro, seu orelhudo, cabeção e por aí vai, amados. Você sabia que isso marca a vida das pessoas? Tem gente aí, amados, se costurando de cima e embaixo, e ainda está infeliz porque está tentando entrar no padrão dos outros. Não existe feio ou bonito, isso depende da opinião de cada um. Se você é bonito para um, você é feio para o outro. Se é feio para um, você é bonito para o outro, irmão. E tem gente que está vivenciando isso. Pessoas escravas de uma beleza que não existe, de um padrão inalcançável, porque querem entrar dentro daquele padrão. Pessoas que às vezes a rejeição entraram na vida delas, às vezes por causa da religião, às vezes por causa de algo, de um ideal, por causa da cultura, por causa de situações que viviam, por causa da linguagem. Seu burro, não sabe nem falar, fala nós vai, fala nós foi. Irmão, o português é tão difícil de aprender. Eles falam que é o idioma mais difícil. Eu falo, é mesmo, eu nasci aqui, estou aprendendo, até hoje não aprendi a falar. Ainda não vou desistir, vou continuar. Mas tem pessoas, amados, que a rejeição entraram nelas por causa desse motivo. A dor da rejeição emocional é um dos piores tipos de dor que uma pessoa pode enfrentar. Eu acredito que é preciso trabalhar muito mais duro para sanar, para evitar ou aliviar a dor emocional do que a dor física. Acontece que todo mundo enfrenta a rejeição, aqui, acolá, hoje, amanhã. Só que chega uma hora que a gente tem que enfrentá-la. E talvez mesmo depois da conversão, mesmo depois do batismo, mesmo depois de tantas experiências com Deus, tem pessoas que ainda não enfrentaram essa dor. Ainda estão fugindo de se encontrar. Ainda estão fugindo do confronto. Sabe, querido, a rejeição pode atacar uma pessoa, como eu disse para você, enquanto ainda ela estiver no ventre. Eu vivia a minha vida e eu não sabia disso, e eu sentia, e eu vivia isso, e eu comecei a viver oprimida. Amados, essa Natália que vocês estão vendo aqui hoje, ela não sempre foi assim, não. Eu sou a mais nova e eu sempre digo isso e falo. Você sabe por que eu falo isso? Hoje de manhã minha mãe estava aqui e eu falei sobre isso, sabe por quê? Porque existe cura no meu coração no dia que a minha mãe me contou isso. Naquele dia foi libertador, porque eu pude entender da onde que estava vindo esse fluxo de rejeição na minha vida. Por que vinha esses pensamentos de que ninguém me amava, que eu ia morrer sozinha. Irmãos, eu tinha um medo tão grande de ficar sem minha mãe, e eu não entendi o porquê. A gente tinha uma prima que morava num bairro distante lá em Belo Horizonte. O meu sonho era dormir na casa dela. O Oscar, a Luciana ia, e eu falava, hoje eu vou. Na hora de ir eu chorava, mãe. Irmão, você queria me ameaçar? Minha mãe falava assim, amanhã nós vamos no médico lá em Belo Horizonte. Irmão, eu tinha medo de me perder. Lembra quando aparecia o nosso rosto na caixinha de leite? Nosso nome, misericórdia, Jesus tem poder. Lembra quando aparecia o rosto das crianças aparecidas na caixinha de leite, na conta de... Meu irmão, o meu pavor é meu rosto ser o próximo ali. Sabe o que eu fazia? Minha mãe falava, Natália, larga meu braço. Irmãos, eu pendurava no braço da minha mãe, porque eu tinha medo de ficar sem ela. Mas sabe, naquele dia que ela me contou o que eu entendi? Por que eu tinha medo de ficar sem minha mãe? Porque eu fui violentada dentro do ventre. Alguém tentou tirar-me com força de lá de dentro. Tentou me arrancar a marra de lá de dentro. Tentou me tirar a força do lugar seguro. Tentou me arrancar com toda a força do lugar aonde eu precisava estar, amados. Eu me emociono, não é porque eu sinto dor, não. Eu me emociono, sabe por quê? Porque o fato de Deus ter sonhado comigo me fez resistir. E sabe, querida, eu precisava ter passado por isso, porque isso fez quem eu sou hoje. Isso me tornou alguém resiliente, alguém que entende, que aprendeu a não se importar apenas com o que as pessoas dizem, mas a aprender a olhar e dizer,
Eu sei que o meu Redentor vive. Eu posso não ser aceita para as pessoas, elas podem não me amar, mas eu sei que Ele me ama. Ele me amou e Ele vai me amar para sempre. Para sempre, amados. Para sempre. Você tem noção do que é isso? Quantas pessoas estão vivendo em um relacionamento, aceitando tão pouco por causa de algo que é passageiro. Estão se entregando e só vende quem tem preço. Se você tem se vendido é porque você tem preço. Mas eu preciso te dizer que você foi comprado não por um preço, mas por um valor. E foi o sangue de Jesus Cristo derramado lá na cruz do Calvário. Amados, eu me comparava tanto. Nada estava bom. Eu tinha tanto medo das pessoas, eu tinha tanto medo de não ser aceita. Meu pavor era quando chegava na hora de escolher os times. Irmão, eu vou te confessar, eu nunca fui boa para esporte nenhum. Nem para jogar 2 ou 1, eu não sou boa, irmãos. Tenho 2 pernas esquerdas para jogar bola e tudo mais. Eu ficava ali, amados, porque eu sabia que eu não ia ser escolhida. E eu sabia que eu ia ter que lidar com aquilo ali. Eu sabia que eu ia ter que vencer aquela situação. E mais uma vez eu ia ter que lidar com aquele pensamento de, viu? Não era para você estar aqui, você não é nada, você não é ninguém. Quantas vezes nas nossas vidas, amados, acontecem coisas, situações para nos levar a estar mais perto de Deus. E hoje eu entendo, era para me estar mais perto de Deus. Não era sobre os inimigos, não era sobre os opositores, mas era sobre o plano de Deus. Aprenda a não se ver como uma vítima da vida, mas aprenda a se ver como um filho amado de Deus, querido. Tem pessoas que se sentem rejeitadas porque não tiveram pai, não tiveram mãe. Você foi privado de amor. Tem gente que tem esse buraco dentro que foi privado de amor, de afeto. Sabe o que é isso? Tem gente que nunca recebeu um abraço. Tem gente que nunca ouviu do pai, da mãe, eu te amo. Tem gente que nunca ouviu, eu te perdoo. Tem gente que nunca ouviu, você é importante para mim. E se você não sabe, a necessidade mais importante do ser humano é se sentir importante. A mais importante que você tem. Por isso é que muita gente, às vezes, por causa desse rombo dentro de si, procura as drogas, procura a prostituição, procura tantas coisas. E às vezes você está achando que é uma coisa, você está tentando parar com isso, tentando parar com aquilo, e está aqui dentro. Sabe o que esse sentimento gera em nós? Sabe quais são as marcas que ele deixa? Primeira delas, dificuldade de submissão. Uma pessoa que carrega as marcas da rejeição não tratada, sabe de que ela tem dificuldade? De obedecer. Muitas vezes ela não consegue ficar num relacionamento. Por quê? Porque ninguém vai mandar em mim. E talvez você ache que você é alguém que não dá certo com ninguém, mas não é isso. É só que você é alguém que carrega essa ferida e não consegue permanecer dentro de uma aliança. Rebelião, ira, amargura, culpa. Gente que se sente culpado por tudo. Se estourar uma bomba lá no Japão, ele fala: será que eu não tive culpa? Será que não fui eu porque eu fiz isso, fiz aquilo outro? Rejeição. Medo de tudo. Medo de todos os tipos. Crítica. Pobreza. Tem gente que vive numa situação miserável. Não é questão só financeira não, mas é pobreza de espírito, pobreza na mente, desesperança. Sabe o que é isso aqui? Tem pessoas que vivem debaixo desse espírito de rejeição. Ele tem uma desesperança tão grande. Ele olha talvez uma pessoa assim: fulano viajou, né? Misericórdia, a pessoa só avião cair. Imagina se o avião cair e ainda lá de baixo, a hora que o avião cair, vir um tubarão e comer todo mundo. Irmão, você nunca encostou perto de gente assim, não? Desesperança. Tudo aquilo que parece que é bom, ela consegue ver sempre aquilo que é negativo. Sabe qual outra marca que a rejeição deixa? A pessoa se torna defensiva. O que é defensiva? Ela sempre está na defensiva. Porque eu sabia que ia acontecer isso. Eu não confio mais em ninguém. Outra característica da rejeição, a marca que deixa em nós: competição. Você sabia que tem muita gente que não aceita perder? Não é porque ela não quer que o outro ganhe, não. É porque ela quer provar que ela é boa em tudo.
Você sabia que tem gente que tem ciúmes, também é uma marca de rejeição? Domínio, é meu. Porque certamente um dia alguém me deixou, alguém não me reconheceu, alguém me traiu, alguém foi além do que eu permiti. Sabe, por último, uma marca da rejeição: perfeccionismo. Irmão, para muitas pessoas o perfeccionismo não é marca de excelência, mas é uma evidência de alguém que se sente rejeitado. Às vezes dentro da sua casa, às vezes você lida com irmãos que parecem melhor do que você, e está tudo bem. Sempre vai ter alguém melhor que você mesmo, querido. Sempre vai ter. Como eu disse para você, eu sou a irmã mais nova aí. O Washington sabe disso, ele está aqui, pode comprovar que a Luciana sempre foi muito comunicativa, muito bonita, muito assim, para fora, sabe? Ela era a menina popular da escola. E eu a irmã mais nova, né, irmão? Carta branca no jogo, né? Você sabe o que é isso. Você é irmã mais nova, você sabe como é que funciona. E aí, irmãos, eu era aquela menina assim, que eles olhavam e falavam: meu Deus, que linda! E eu era aquela importante que tem saúde. Mas está tudo bem. E aí hoje ela brinca, ela fala: e agora você me passou, os outros acham até que você é mais velha. Eu falei: não, isso eu não aceito não. Isso é levante do inimigo. Sabe o que é isso, amados? É porque eu entendi que cada filho tem o seu valor. Cada um tem o seu lugar. Ela tem a beleza dela, eu tenho a minha. Ela tem a simpatia dela, eu tenho a minha. Quando você descobre quem você é em Deus, você nunca mais vai querer perder tempo sendo nenhuma outra pessoa. É isso, sabe, amados? Qualquer pessoa que se sente rejeitada pode desenvolver uma dessas marcas, desses comportamentos que eu falei aqui, amados. Qualquer pessoa. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Se você é alguém que se sente rejeitado, que foi rejeitado nessa vida, que passou por isso, você não é o único que foi rejeitado ou que está sendo rejeitado. Jesus Cristo, Ele foi rejeitado por todos. Ele desfrutou não de aceitação, mas de desprezo e de humilhação. Ele foi rejeitado e desprezado. E aqui eu quero te falar, querido, as 3 coisas que bastam para provar que Jesus foi o mais rejeitado de todos. Primeiro, a rejeição de Jesus, ela foi profetizada. Amados, 700 anos antes de Cristo é que essa mensagem foi dita. Isaías estava falando e ele estava dizendo que ele seria rejeitado, desprezado. Jesus teve a sua rejeição profetizada antes do seu nascimento. Segunda coisa, Jesus foi rejeitado pelos seus. Coloca para mim em João 1,11. Amados, o versículo diz: os seus. Diz que Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Vamos ler junto? Vamos lá. 1, 2, 3, vamos lá. Veio para o seu, mas os seus não. Irmãos, quem são os seus? A família. Os de dentro, os amigos, aqueles que você põe aqui, né, do lado, você come um pacote de sal com eles, são os seus. E o verso bíblico diz: os seus. Irmãos, uma coisa é quando a gente é rejeitado pelo Zezinho da padaria, pela Mariazinha da frutaria. Onde eu tirei, gente? Frutaria, miséria. Pelo Joãozinho, entendeu? Por qualquer outra pessoa que você queira considerar. Agora, outra coisa é quando você é rejeitado pelo marido, pela esposa, pelos pais, pelos amigos, pelos filhos e pelos irmãos. Outra coisa é quando você é rejeitado pelos seus, pessoas mais próximas. Jesus enfrentou esse tipo de rejeição, amados. Você lembra que não havia lugar para ele nascer? Estava tão cheio aquele lugar que olharam para o lado, está cheio. Não tem lugar para nascer aqui. Não tem lugar para nascer aqui também. Então nasce aonde dá. Foi assim que ele nasceu. Sem privilégios, sem honra. Mas isso não tirou a glória do Filho de Deus. Isso mostra que não importa o que tenha acontecido com a sua vida. Não importa se você não se sinta privilegiado, honrado, visto. O Senhor te viu. Ele se importa com você. Terceiro, Jesus foi rejeitado pelo povo. Há uma passagem que diz, Mateus 27,
do 21 ao 22, coloca aí para nós. Então Jesus, ele foi rejeitado pelos seus, mas também foi rejeitado pelo povo. Olha lá o que aconteceu. Então o governador perguntou: qual dos dois vocês querem que eu solte? E o povo respondeu: o que, irmãos? Barrabás. E Pilatos ainda perguntou: que farei então com Jesus chamado Cristo? O que é que o povo respondeu? Você está esperando a aprovação de todo mundo para você ter valor, querido? Você está esperando que as pessoas pegam, venham te ovacionar, jogar para o alto, dizer: ei, eu sabia que você ia conseguir. Querido, tem uma coisa que as pessoas fazem muito. Quando você fala que você vai fazer, elas falam: ai, isso não vai dar muito certo não. Aí quando você fala: consegui, vem cá, sabia que você ia conseguir. Menino, mas olha, eu olhava para você e eu via que você... Sabia, viu? Tem uns que ainda falam, né? Deus me falou. Podia ter contado antes, né? Quando a gente estava lá na peleja. Mas não, amados. A Bíblia diz que Jesus, ele foi rejeitado pelo povo. Agora eu te pergunto, o que foi que Jesus fez para que ele fosse rejeitado? Vamos falar aqui de algumas ações de Jesus? Vamos lá. Jesus curou o povo. Jesus curou os enfermos. Jesus dava atenção para as mulheres abandonadas. Jesus dava atenção para as crianças. Jesus orienta, Jesus ensina, Jesus ajuda, Jesus prega. E mesmo assim ele foi rejeitado. Se Jesus, o Filho de Deus, experimentou a rejeição, amados, imagina eu e você. Não teve ninguém na face da terra que foi mais rejeitado do que Jesus. E a palavra do Senhor disse isso, onde nós lemos Isaías 53:3, diz que: e ele foi desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Sabe, querido, agora eu quero te dizer o que Jesus oferece para você que se sente rejeitado. Eu quero te dizer o que Jesus me ofereceu para que isso fosse curado em mim. Quais foram as coisas que Jesus deixou claro para mim que eu precisava fazer e o que eu precisei colocar em prática? Primeira coisa, buscar alegria em Deus. Não buscar alegria nas coisas, nas pessoas. Salmos 16:11 diz assim: tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita, Senhor. Amados, a alegria é um sentido para a dor da rejeição. Ao buscar a Deus, nós podemos encontrar alegria na sua presença. Ao abrir o nosso coração, ao mostrar aquilo que está dentro de nós, ao confessarmos para Ele, nós encontraremos essa alegria. Segunda coisa, nós somos acolhidos e aceitos pelo Senhor. Ele falou assim: olha, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Se você se sente rejeitado porque algum dia alguém te disse: não quero você, você não é importante, você não tem valor, para mim você não importa, e por aí vai. Saia daqui, não tem lugar nessa casa para você, você não importa. Jesus falou o quê? Vinde. O que Jesus oferece para quem se sente rejeitado? Alegria na presença dEle, aceitação, consolo. Deus nos ama incondicionalmente. E apesar dEle nos aceitar como somos, Ele não vai deixar você continuar como você está. É por isso que Ele traz palavras para transformar a minha vida e a sua vida. Mesmo quando nos sentimos rejeitados pelos outros, podemos encontrar segurança na aceitação de Deus. Confiar na aceitação divina, na ajuda que Ele oferece para superar a rejeição e a encontrar o nosso valor em Deus, amados. Terceira coisa que Jesus oferece, Ele oferece uma identidade em Cristo. A palavra do Senhor diz: portanto, se alguém está em Cristo, as coisas antigas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. O que Ele está dizendo aqui é que nossa identidade não deve ser definida por aquilo que nos aconteceu. Você não é o que te aconteceu, querido. Você não é o que aconteceu com você. A nossa identidade não pode ser definida no que nos aconteceu, no que nós enfrentamos. Em vez disso, a nossa identidade deve estar enraizada no nosso relacionamento com Cristo. Encontrar uma nova identidade em Cristo
nos dá uma perspectiva mais elevada, nos ajuda a superar toda e qualquer rejeição, nos ajuda a superar toda e qualquer dor. Quarta coisa que Jesus oferece: buscar consolo na palavra de Deus. Salmo 119, 50 diz: o meu conforto no sofrimento é isto, a tua promessa dá-me vida. O meu conforto no sofrimento é isto, a tua promessa, a tua palavra. A Bíblia é uma fonte de conforto e de encorajamento. Ao mergulharmos nas Escrituras, encontramos consolo nas promessas de Deus. A palavra de Deus nos fortalece, capacita para enfrentar as dores, para colocar de vez um fim nessa raiz de rejeição. Quinta coisa que Jesus nos ensina, Ele fala: vocês precisam procurar uns aos outros, comunidade de apoio, um lugar como esse. Ele fala assim, olha, em Gálatas 6:2, Ele diz as seguintes palavras, Ele fala assim, olha, levem os fardos pesados uns dos outros. Não é assim não, viu? Não é leva o fardo pesado do outro, é uns dos outros. Significa que você leva o seu, o outro te ajuda. Ninguém leva o de ninguém, tá? É isso que Ele está dizendo aqui. Ninguém pode ser curado no seu lugar, querido. Ninguém pode viver a sua história no seu lugar. Pode-se viver outras histórias melhores ainda, mas a sua, é você quem tem que viver. Buscar apoio, companheirismo nos outros é fundamental para vencermos a rejeição. Uma comunidade de fé que oferece encorajamento, uma palavra, uma direção, para nos encontrarmos confortos, aprendemos, como eu estou contando aqui a minha história, o meu testemunho. E sexto, Jesus oferece, nos ensina que nós devemos crescer através da rejeição. Tiago, no capítulo 1, do versículo 2 ou 4, se eu não me engano, Tiago fala assim, olha, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de vocês passarem por provações, por dificuldades. E aí ele continua dizendo, porque a vossa fé, ela produz perseverança, e a perseverança, ela deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros, íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Talvez você fale, pastora, como que eu ser traído vai cooperar ao meu favor? Pastora, como que eu ser violado? Como que eu não ter tido amor? Como que eu ter sido abandonado, ter sido adotado? Como eu ter sido mandado embora daquele emprego, daquele jeito, humilhado? Como que isso vai cooperar ao meu favor? Querida, eu não sei te explicar, mas uma coisa eu posso te dizer: nunca eu vi alguém que Deus prometeu está chorando porque Deus não cumpriu. Nunca eu vi alguém que confiou no cuidado de Deus que tenha se arrependido. Amados irmãos, embora a rejeição seja dolorosa, nós podemos encontrar crescimento e amadurecimento através dela, que foi o que aconteceu comigo. Deus pode usar a rejeição para nos moldar e nos fortalecer. Ao enfrentarmos a rejeição com fé e confiança em Deus, nos tornamos mais resilientes e capacitados a ajudar a outros. E deixa eu entregar algo para você: da sua dor vai surgir um testemunho. Da sua dor vai surgir testemunhos que vão transformar a vida de outras pessoas. Aleluia. Sabe, querido, lute. Não permita que os sonhos, que os projetos que o Senhor tem para a sua vida sejam jogados fora por causa de um sentimento que está te fazendo rejeitar isso. 1 João 4,4 diz: maior é o que está em vós do que aquilo que está no mundo. Sabe, querido, é mais importante o que está dentro de nós do que aquilo que está fora de nós. E o que acontece fora? A rejeição. Mas aonde que ela provoca um efeito? Dentro de nós. Ninguém foi tão rejeitado, ninguém foi tão humilhado do que o próprio Jesus. E Ele foi rejeitado para que nós fôssemos aceitos. Já pensou nisso? Para que você e eu pudéssemos vivenciar isso. Então a gente não precisa viver com o coração ferido pela rejeição. Você não precisa viver como uma vítima, mas você pode hoje aceitar o bálsamo, a libertação que Ele propõe para todos nós. Se você sofre com rejeição,
Deixe que Deus venha curar isso na sua vida. Enquanto o sentimento de rejeição existir na sua vida e não for tratado, esse sentimento vai agir como um espinho que machuca e que te fere, querido. Toda a nossa vida é uma escolha, por isso você não pode e não deve transferir as suas decisões para outras pessoas. Você precisa escolher deixar para trás a rejeição, como aquele paralítico na beira do tanque, quando Jesus falou para ele: levanta, pega a sua maca e anda. Sabe o que ele fez? Na minha tradução diz que aquele homem levantou imediatamente, ele saiu pulando e adorando ao Senhor, ao ponto das pessoas naquele tempo dizer: ele não podia ser curado porque hoje é sábado. Querido, ele imagina que ele não estava nem aí, com a maca para cima ele estava, dançando ele continuou. Não é todo mundo que vai celebrar a sua cura, não é todo mundo que vai celebrar a sua vitória, mas certamente Deus, o Senhor, que está com você todos os dias da sua vida, Ele deseja que você viva dessa forma. Ele anseia isso para mim, Ele anseia isso para você, querido. Decida ser curado. E hoje eu quero voltar a te perguntar aquilo que Jesus está dizendo: você quer ser curado? Sim ou não? Ah, Jesus, mas você não sabe quando eu fui traído. Querido, como que ele respondeu ao paralítico? Pega a sua cama, levanta e anda. Jesus não falou para ele assim: oh, coitadinho, senta aqui, meu filho, vamos chorar nós dois, sabe? Porque eu também, eu estou tão rejeitado, sabe? Eu fui almoçar com o pessoal ali, eles me apedrejaram. Fui conversar com outro pessoal ali, eles não quiseram saber de mim. Senta aí, meu filho, né? Vamos conversar aqui. Jesus apoiou o vitimismo dele. Jesus deu uma ordem para ele: pega a sua maca, pega as suas desculpas, pega a sua dor, pega a sua história, levanta que eu te faço andar. Só que Jesus precisa saber, querido, você quer ser curado? Porque vai doer. O que você prefere? Uma dor só para ficar curado, ou viver o resto da vida doendo? Nessa noite eu te pergunto: quer ser curado? Então levanta e anda. É o que o Senhor Jesus está dizendo para mim e para você nessa noite, querido. A palavra do Senhor diz em Salmos 27:10: ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Não importa quem te rejeitou, importa que o Senhor decidiu te acolher. O Senhor está com você todos os dias da sua vida. Ainda que você seja abandonada, ainda que eu seja por pessoas, ainda que a gente viva situações, Jesus Cristo nunca vai te abandonar. Sabe o que ele diz em João 6,37? Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e aquele que vier a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Sabe o que ele está dizendo? Eu nunca vou te rejeitar. Sabe, amados, nós precisamos aceitar a palavra do Senhor para a nossa vida. Muitas vezes nós aprendemos a cantar, mas não aprendemos a viver aquilo que cantamos. E sabe o que a rejeição faz com a gente? A gente canta, fala: o Senhor me ama, mas aqui dentro, será que Ele me ama mesmo? Você se sente perdoado? Sabe, queridos, eu entendo aqui que existem duas categorias de pessoas se tratando da rejeição. O primeiro grupo de pessoas são aquelas que se fecham para Deus. Quando sofrem, quando são rejeitados, essas pessoas são aquelas que se trancam dentro de si mesmas. Elas sofrem e fazem sofrer aqueles que estão perto. E quanta gente está vivendo assim, amados? Sofrem, e porque não tratam aquilo que dói, estão fazendo quem está perto sofrer, aprisionando e massacrando pessoas. O segundo grupo de pessoas que eu identifico, que são rejeitadas, mas se abrem para Deus, e eu faço parte desse grupo aqui. São pessoas que decidiram se abrir para Deus, aceitaram a aceitação, o acolhimento que Ele propõe, aceitaram o alívio e aceitaram o toque da presença do Pai, e a descobrir uma nova identidade nele. Nessa noite eu quero te perguntar, querido, qual será a sua escolha? Você vai se abrir e encontrar a cura para a rejeição? Ou você vai se fechar para Deus e permanecer escravo desse sentimento?
Você quer ser curado? Se sim, o Senhor Jesus, Ele já fez isso por você. Mas Ele quer que você tome uma decisão, uma postura. A decisão é sua. Porque o Senhor quer de uma vez por todas arrancar toda a raiz de rejeição da sua vida. Aleluia. Se coloque de pé no seu lugar. O ministério de louvor pode subir aqui, por favor.